Abriu sua Bíblia lá? Lucas 15, um texto muito conhecido. Relembrar esse texto, a parábola do filho pródigo, mas eu gosto de chamar a parábola do pai amoroso. Lucas 15 diz: o homem tinha 2 filhos. Quando o mais novo disse ao pai: eu quero agora a minha parte da herança, em lugar de esperar até que o senhor morra. O pai concordou em dividir a fortuna entre os filhos. Poucos dias depois, esse filho mais novo juntou toda a parte dele, viajou para uma terra distante e ele gastou todo o dinheiro com festas e prostitutas. Verso 14. Quando o dinheiro dele acabou, uma grande fome espalhou-se sobre a terra e ele começou a passar necessidades. Foi então a um fazendeiro local pedir para trabalhar na fazenda cuidando dos porcos. O rapaz andava com tanta fome e desejava encher seu estômago com os legumes que jogavam aos porcos, mas ninguém deixou. Quando ele finalmente voltou ao seu juízo, disse consigo mesmo: lá em casa, até os empregados têm comida de sobra, e aqui estou eu, morrendo de fome. Eu vou para casa, junto do meu pai, e lhe direi: pai, eu pequei tanto contra o céu contra o Senhor, e já não mereço ser chamado seu filho. Por favor, quero ser o seu empregado. Então ele voltou para casa, para junto de seu pai. E quando ele estava a uma grande distância, o pai viu que ele vinha, e ficou cheio de compaixão e de alegria, e correu, abraçou e beijou seu filho. O rapaz disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Não mereço ser chamado seu filho. O pai disse aos seus servos: depressa, tragam a roupa mais bonita e rica da casa para vestir nele, um anel de pedras preciosas e sapatos. Matem o melhor bezerro que temos. Precisamos fazer uma festa para comemorar nossa alegria. Porque este meu filho estava morto e voltou para a vida. Estava perdido e foi achado. Isso começou a festa. Mas o filho mais velho estava nos campos trabalhando. Quando ele voltava para casa, ouviu a música e as danças. E perguntou a um dos seus servos: o que está acontecendo? Seu irmão voltou com ele, e seu pai matou o melhor bezerro e preparou uma grande festa para comemorar a volta dele ao lar. O filho mais velho ficou zangado, não queria entrar. E o pai saiu e insistiu com ele. Porém ele respondeu: esses anos todos eu tenho trabalhado bastante para o Senhor. Nunca me recusei, nenhuma vez a fazer uma só coisa que o Senhor me mandou. E todo esse tempo o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para uma festa com os meus amigos. Já quando volta esse filho, depois de gastar o dinheiro do Senhor com prostitutas, o Senhor comemora matando o melhor bezerro que temos na fazenda? Olha, meu filho querido, disse o pai, eu e você somos muito amigos, e tudo que tenho é seu. Porém é justo comemorarmos, pois ele é seu irmão, estava morto e voltou a viver, estava perdido. Essa parábola ela mexe muito com a gente e ela tem aplicações das mais variadas possíveis. E hoje eu queria pensar nessa parábola sobre uma igreja que ama. E aprender com esse pai amoroso como ser essa igreja que ama. Como que é ser essa igreja que ama? O que é esse amor que a gente aprende nessa parábola? O que é amor que ele está colocando aqui? A gente ouve muito nos dias de hoje que Deus é amor. A gente ouve isso direto, até como algumas desculpas para práticas de pecado. Você acredite ou não, mas é verdade. Pessoas dizem: Deus nos ama do jeito que nós somos. Verdade. Deus nos ama do jeito que nós somos. Mas ele diz que a gente precisa ter mudança na nossa vida. Não é para continuar do jeito que somos, mas é mudança, transformação. Esse amor leva para a justiça. Aonde esse Deus que é justo e justo ao ponto de ter enviado Jesus para morrer no nosso lugar.
É nele que pautamos esse amor, é nele que pautamos essa justiça. A igreja que ama é aquela igreja que supre necessidades. A igreja que ama é aquela que olha para as necessidades e procura levar um pouco de esperança para quem tem necessidade. A igreja que ama é aquela igreja que vive a verdade, que busca a verdade, principalmente dentro de uma sociedade onde está as meias verdades. A gente olha esse texto, por exemplo, a gente vê ali, esse jovem, ele se ilude com meias verdades fora da casa do pai, aonde ele achava que a alegria, que a felicidade era encontrada fora da casa do seu pai. A igreja que ama é aquela igreja que estende a mão. Esse pai foi um pai que estendeu a mão para um filho que estava rebelde, um filho que estava fora de casa, inclusive também para o filho mais velho. Esse pai, ele é chamado de pai amoroso justamente porque em todos os momentos ele mostra amor. Tanto para um filho que desperdiça tudo aquilo que ganhou, quanto para um filho que estava perdido dentro da sua própria casa. Sabe, Deus criou o homem e não se alegra com esse homem, quando digo homem, humanidade, com a depravação que essa humanidade chegou. Ele não se alegra com isso. O Senhor nos criou justamente para nos voltarmos para Ele, para adorarmos a Ele. E a igreja que ama precisa fazer com que essas pessoas, e não somente que estão lá fora, mas as que estão dentro da própria igreja, que volte para Ele. Porque não significa estar dentro da igreja, estar ali cantando, entregando oferta, por vezes não está perdido dentro da própria casa do Pai. A parábola que lemos e que conhecemos muito bem, ela vai nos ensinar como ser essa igreja amorosa. E ela mostra que nessa casa do Pai a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado com a zona de conforto. Tema esse que volta e meia eu comento aqui porque tem sido um perigo a zona de conforto. Olha o verso 11 e 12 aí, vamos reler. Um homem tinha 2 filhos. Quando o mais novo disse ao pai, eu quero agora a minha parte da herança, em lugar de esperar até que você morra. Traduzindo, já que o senhor não morre, eu poderia me dar minha parte? Recentemente eu ouvi uma palestra de um psicólogo aqui de Curitiba, e ele é pastor também, e ele comentando que estava atendendo um senhor, inclusive muito bem de vida ali em Curitiba. E esse senhor disse o seguinte, eu trabalhei minha vida toda para que meus filhos tivessem um patrimônio para não passar o que eu passei. E hoje os meus filhos estão entre eles pedindo a Deus que eu morra para que desfrutem desse patrimônio. É duro isso. Mas é justamente isso que esse filho aqui está dizendo para o pai. Já que o senhor não morre, eu quero minha parte. E é assim uma crueldade nesse filho mais novo. E justamente essa crueldade eu vejo porque ele caiu no conformismo da casa. Ele estava tão confortável que ele não via a bênção de estar na casa do pai. Ele estava muito confortável com tudo aquilo que tinha. Ele achava que ele estava talvez sendo ali pressionado, não conseguia respirar. Não sei o que passava na cabeça desse jovem, que ele queria sair dali, ele queria viver uma aventura. Eu li agora essa semana, eu até conversei com a Paula, que Deus ele me deu essa mensagem essa semana, assim, com várias oportunidades. Eu estava lendo sobre uma entrevista, aparentemente uma entrevista real, aconteceu mesmo, com um homem chamado Sheikh Hassid. Na entrevista diz que ele é o fundador de Dubai. E perguntaram para ele qual era a visão, a ideia, o sonho, aquilo que ele imaginava do seu país para o futuro. O que ele pensava de olhar tudo aquilo e como que seria o futuro daquele país, olhando toda aquela prosperidade. E ele disse o seguinte, olha, o meu avô andou de camelo. O meu pai andou de camelo. Eu ando de Mercedes.
O meu filho vai andar de Land Rover. O meu neto vai andar de Land Rover. Mas os meus bisnetos vão andar de camelo. E aí o repórter, sem entender muito bem, perguntou por quê. Ele disse que tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. E homens fracos criam tempos difíceis. E aí eu pergunto para você, dá uma olhadinha na nossa sociedade hoje. Conversava com a Paula sobre essa fala desse homem, do Sheikh Hassid, e a gente estava vendo algumas coisas. A gente olhava, por exemplo, a vida dos meus pais. Os pais dela não foram tempos fáceis, foram tempos difíceis. Foram tempos que eu lembro da minha mãe pegar ali a carne, só um pouco para a marmita do meu pai, e ali para ele levar para o trabalho. Quando tinha, a gente comia ovo, porque eles juntavam dinheiro para construir a casa deles, que hoje eles moram. Hoje tem fartura. Então a gente já cresceu depois um pouquinho, já tendo um pedacinho de carne a mais no domingo. E a gente olha para os filhos. Os filhos já têm um privilégio. A gente tem condições de andar de carro, a gente tem ônibus, e assim por diante. Então a gente andava a pé, os filhos andam de carro, os netos vão andar de carro, e se não se tornarem fortes, vão voltar a andar a pé. Porque o conformismo faz isso. Esse jovem da parábola, ele caiu no conformismo. Talvez ele não entendeu muito bem aquilo que o pai dele passou. Ainda que é uma parábola, é uma história, eu quero trazer para esses nossos dias. E, queridos, isso acontece não somente pensando em filho, mas isso acontece na própria igreja. Quem é a igreja? Quem é a igreja? Então acontece com você e comigo. Caímos nesse conformismo de tudo está bem, de tudo está tranquilo. Tempos difíceis realmente geram homens fortes. Em Deuteronômio 31, quando Moisés já está próximo de morrer, ele reúne o povo, chama Josué, dá instruções para Josué. Aquele que está lá em Josué capítulo 1, quando Deus diz, seja forte e corajoso, Moisés disse isso para Josué, seja forte, seja corajoso, você vai entrar na terra com esse povo. E Moisés, em Deuteronômio 31, ele dá uma série de conselhos para o povo. E Deus diz algo para Moisés, olha, esse povo vai me negar, esse povo vai se voltar contra mim. E lá em Deuteronômio 31, 16 a 20 diz, e o Senhor disse a Moisés, você vai descansar com seus antepassados. É uma forma bonita de Deus dizer para Moisés que ele vai morrer. E este povo logo irá se prostituir, seguindo aos deuses estrangeiros da terra em que vão entrar. Eles se esquecerão de mim, quebrarão a aliança que fiz com eles. Naqueles dias acenderá a minha ira contra eles, e eu me esquecerei deles. Esconderei o meu rosto, e eles serão destruídos. Muitas desgraças e sofrimentos os atingirão. E naquele dia perguntarão, será que essas desgraças não estão acontecendo conosco porque o nosso Deus não está mais conosco? E com certeza esconderei o meu rosto deles naquele dia, por causa de todo o mal que praticaram, voltando-se para outros deuses. Agora escrevam, vocês, essa canção, ensinem aos israelitas e façam-nos cantá-la, para que seja uma testemunha ao meu favor. Quando eu os estiver introduzido na terra, e que mana leite e mel, terra que prometi sob juramento, a todos os seus antepassados. E quando tiverem comido com fartura, tiverem prosperado, eles se voltarão para outros deuses, o adorarão, rejeitando-me e quebrando a minha vida. Ou seja, Deus já está dizendo para Moisés e ele dizendo para o povo, olha,
passou o deserto, passou a dificuldade, vocês vão entrar na terra, você vai ficar tudo conforme o sonho de vocês, mas vocês vão cair num conformismo. Vocês vão esquecer de mim. E vocês vão voltar-se para outros deuses, vocês vão voltar para outras coisas, vão esquecer de mim. Aí você vai pensar o seguinte, mas pastor, eu não estou adorando outros deuses, eu não sou idólatra. Só que a gente esquece o detalhe, idolatria não é só quando você ajoelha diante de uma imagem. A idolatria é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus. O seu trabalho pode ser o seu ídolo. Os seus filhos, a sua casa, o seu carro pode ser esse ídolo. O conforto da sua casa pode ser esse ídolo. Irmãos, nós vivemos um tempo em que, infelizmente, a gente está vivendo esse tempo do conformismo. E por vezes perdemos as bênçãos de Deus como igreja, porque nos conformamos e paramos de trabalhar da forma que Deus quer para a gente. Já reparou que nos tempos difíceis é que buscamos mais a presença de Deus? E nos momentos em que está tudo bem, tudo tranquilo, aliviado, o cinto está um pouco mais frouxo. É o momento em que a gente esquece mais de Deus, a gente não vai tanto na igreja, a gente não busca a presença do Senhor, a gente não tem tanta comunhão com o Senhor. Porque o conforto vai nos tomando. É um dinheirinho a mais para viajar nos finais de semana prolongados. Não que isso seja errado você ter essa oportunidade, o problema é todo feriado prolongado, a gente não poder estar junto. É isso que esse texto do filho pródigo me ensina. Fica claro que ele estava acostumado com a zona de conforto. Ele estava perdido dentro da sua própria casa, ele queria viver algo mais. E assim acontece com a igreja, a gente se ilude. Ah, está tudo bem, o Brasil não tem perseguição, que benção, glória a Deus. É amém mesmo. Que bom que não tem perseguição. Né? E é aí que a gente deveria falar mais do Evangelho. E é aí que a gente deveria viver melhor o Evangelho. Porque a gente não é perseguido. A gente pode falar de Jesus a todo tempo, em qualquer lugar. Já passou ali no centro da cidade, dia de sábado, volta e meia ali, eu esqueço o nome daquela praça. Tem gente pregando o Evangelho ali, no sábado de manhã. Ninguém leva um tiro ali. Como até hoje não fiquei sabendo. Tu está pregando o Evangelho. E quando a igreja, quando nós caímos no conformismo, tem um outro perigo, que a gente se desvia justamente dos propósitos do Pai. Será que era propósito desse pai que esse filho fosse embora dessa forma? Provavelmente até teria no coração, vamos pensar aqui nos dias de hoje, que esse filho trabalhasse ali por um tempo, daqui a pouco conhecesse uma moça, se casasse, fosse viver a vida dele. Mas não que saísse dessa forma. O verso 13 e 14 diz que não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Quando Jesus fala de país ou região distante, a ideia ali é que é um lugar, é símbolo da atração desse mundo. Como se Jesus tivesse dito assim, olha, esse menino olhou a atração desse mundo, se sentiu atraído por esse mundo e foi se aventurar. Mas ele passou necessidades logo depois. Como hoje é dia dos pais, vou falar uma coisa para você, filho, e eu sou filho. Quando um dos mandamentos diz lá, e é se não me engano, é o único mandamento que tem promessa, que diz, honra teu pai e tua mãe, para que seus dias prolonguem. Mandamento esse que se repete na íntegra no Novo Testamento. E às vezes os filhos esquecem desse mandamento e desonra seus pais. Você vai pensar assim, pastor, mas eu estou na igreja com meu pai, eu não brigo com meu pai, não fiz igual esse jovem aí. Mas às vezes você é tão desobediente, você traz tanta dor para o coração dos teus pais, que está desonrando. E aí os filhos pensam assim, mas eu não morri.
Eu estou vivo. Quantos filhos que a gente conhece que desonraram os seus pais estão vivos? Vivos fisicamente. Não estão dentro de um caixão, num túmulo. Mas esse jovem, ele desonrou o pai dele. Ele teve uma morte. Tanto que o pai diz, esse meu filho estava morto, voltou à vida. Ele estava sofrendo aquilo que o comodismo, aquilo que a falta de propósito estava trazendo para a vida dele. Os prazeres que lhe seduziram, a vida lá fora, a tensão que ele teve fora da casa do pai, que realmente deve ter trago muita felicidade para ele. Porque o pecado ele vem assim disfarçado, né? As rodas do bar, as amizades do dia a dia ali fora da presença de Deus, aquelas amizades do joguinho do RPG, que ali é tão bom, tão alegre. Mas basta você começar a passar dificuldade que você começa a perceber que essas amizades do RPG, do barzinho, já não te procuram mais. E aí nós que somos os pais, a gente precisa estar como esse pai amoroso. Pronto para consertar o que se escangalhou, que quebrou, que deu trabalho agora. Sabe, eu tenho comigo um valor de vida, que é o seguinte, amigos, ou pretendo que se dizem amigos, que querem me levar para outros lugares que me fazem mal, ou que me levam para afastar-me da presença do Senhor, não são amigos. Ou tem quem veio aqui num culto, ouviu o irmão Werneck pregando, e antes dele se converter, ele tinha um amigo da igreja. Mas ele era da balada. Esse amigo chamava ele para ir na igreja, e ele chamava o amigo para a balada. A balada ganhou. E ele levou o amigo para fora da igreja. Tempos depois ele aceita Cristo. Recebe a salvação, se torna um cristão. E quem viu aí, buscando realmente fazer a diferença na vida dos jovens, pois ele não consegue levar o amigo de volta para a igreja. Ele sente esse peso. Irmãos, amigos que querem te levar para fora da presença de Deus, corre dele. Não são amigos. É te levar para a furada. É te levar para fora dos propósitos do Pai. Porque fora da casa do Pai a gente está deformado. Fora da casa do Pai a gente perde justamente aquela visão de Deus para nós, de sermos cada vez melhores. Esse jovem, infelizmente, ele conheceu uma vida que não era a vida que o pai dele queria, porque tinha ali prazeres disfarçados. Era, na verdade, desprazeres camuflados, disfarçados de alegria, que trouxe muita dor para ele. Olha os versos 15 a 17. Foi então a um fazendeiro local pedir para trabalhar na fazenda, cuidando dos porcos. O rapaz estava com tanta fome que desejava encher seu estômago com os legumes que eram jogados para os porcos. Mas ninguém deixou. Quando ele finalmente voltou ao seu juízo, disse a si mesmo: lá em casa, até os empregados do meu pai têm comida de sobra. Eu estou morrendo de fome. Fora da casa do pai, o mundo degrada. O pecado degrada. É aquela olhada sensual para algo que daqui a pouco gera impureza. É aquele momento que é oferecido um cigarro, uma droga, uma dose, e daqui a pouco se torna uma escravidão. Tem mais jeito. A visão humana parece não ter mais jeito. Aquela festa, aquele show, onde a gente vai para curtir, mas daqui a pouco está com uma vida vazia. Quantos jovens hoje têm se dito com vida vazia, sem sentido de vida? Justamente porque estão fora da casa do Pai. Estão longe da casa do Pai. Eu lembro de um testemunho lá em Foz do Iguaçu. Não sei se vai passar um desses vídeos aqui na nossa campanha de missões. Mas era do capelão do presídio. E ele disse que
Levava um radinho. Muitas vezes não tinha quem pudesse ir tocar com ele, então ele levava um radinho. Quando ia alguém para tocar, tocava. E para facilitar, ele levava hino do cantor cristão. E começava a cantar lá. Ele começou a ficar incomodado porque praticamente 80% dos presos conheciam os hinos do cantor cristão ou da harpa. Que há algumas semelhanças. E um dia ele começou a descobrir que esses 80% foram filhos presos da casa. Perderam o propósito do pai. Isso eu estou falando da família, mas e nós que somos igreja? Lembre-se, a gente está comemorando o aniversário da igreja esse mês. Irmãos, quando nós começamos a ficar acomodados e que nós começamos a olhar para esse mundo, olhar as coisas que o mundo nos oferece, a igreja também pode sofrer com esse comodismo e sair desse propósito do Pai. E como disse, começar a perder as bênçãos, perder tudo aquilo que já ganhou. Vou dar um exemplo bem simples, bem próximo da gente. Passamos 2 anos, praticamente 2 anos de pandemia. Primeiro ano completamente aí isolados, de lockdown, não podia ter culto, não podia abrir a porta da igreja, tinha uns ensaios para abrir, mas daqui a pouco tinha que fechar. Um problemão. Depois a gente começou, lembra, aquele momento assim, só pode 15, dá seu nome logo. E foi uma dificuldade. E aí nesse tempo de pandemia, eu via muita gente orando, participando de um monte de coisa assim, mesmo que online. A gente viu vídeos na TV de pessoas indo para a porta de hospital, orar, levantar a mão, apoiar enfermeiros, médicos. Assim, um mover da igreja assim espetacular. E eu pensei, vamos ver até quando dura isso. E agora a coisa apertou, né? A gente lembra que Deus existe. Lembra que Ele é Senhor dos senhores, médico dos médicos. Muita gente mandava mensagem, pastor, quando que a igreja vai abrir de novo? Pastor, as igrejas estão abrindo, e os irmãos lembram que a nossa, principalmente dos batistas, foi quase a última a abrir. A gente quis dar uma segurada mesmo, porque primeiro que o espaço é meio pequeno, né? Não dá para a gente ficar dando muito espaço. E muita gente, pastor, quando a igreja vai abrir? Eu falei, calma, vai abrir. Deixa aí online. Pois é, a igreja abriu. A igreja voltou. A gente, inclusive, está sem máscara. Alguns outros irmãos, que você pode vir, tem liberdade, mas a gente está sem máscara. Pandemia, o que é pandemia? O que era pandemia? A gente até está esquecendo que era pandemia. Pois é, só que a gente continua acomodado. A gente não voltou. Porque a gente está perdendo o propósito de que somos igreja. Nós estamos perdendo o propósito que a igreja está aqui para pregar o Evangelho. A gente está esquecendo que o propósito de igreja é a gente estar junto. Porque a gente está acomodado. Apocalipse 3:20 diz que eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, estarei e cearei com ele, ele comigo. A gente usa esse versículo para evangelizar, mas esse versículo está falando para uma igreja que se acomodou. A igreja de Laodiceia, uma igreja que ela descansou, porque está tudo bem. A gente é próspero, a igreja é boa, uma igreja rica, e o Senhor está dizendo, olha, vocês são pobres, vocês são nus, vocês acham que tem uma boa visão, estão precisando de colírio. E detalhe, eu estou para o lado de fora. O Senhor não está nem no culto, ele está para o lado de fora batendo para entrar, pedindo permissão para entrar na igreja dele, porque perderam o propósito. Irmãos, quando a gente está fora da casa e da visão de Deus, do Pai, a igreja perde o propósito, nosso propósito é anunciar o Evangelho. Que igreja que nós queremos ser? Uma igreja que ama e ama ao ponto de anunciar esse Evangelho. Uma igreja que ama, uma igreja que tem desejo, a igreja que nós queremos ser, é aquela igreja que é a casa do Pai que valoriza. Os versos de 18 a 24 diz esse jovem, ele está lá comendo, dando comida para porco.
E Jesus ele foi bem cruel nessa tradução, se a gente pudesse falar assim, né? Jesus foi bem cruel nessa parábola, porque ele está falando para judeu, que um judeu está passando fome, dando comida para porco. Judeu não come porco. Não faz parte do cardápio do porco, e agora ele está dando comida de porco, e é menos valorizado do que o porco. Porque nem a comida do porco ele pode comer, não tem direito. Ou seja, o porco tem mais valor do que ele. Olha o ponto, o nível que chegou esse rapaz, porque ele saiu da casa do pai, perdeu os propósitos, está deixando de ser humano, porque está longe da presença de Deus. E um belo dia, diz o texto, essa tradução é a tradução da Bíblia Viva, diz que ele voltou ao juízo. Ou seja, peraí, o que eu fiz da minha vida? Olha onde eu estou, chequeiro. Quer saber, eu vou voltar para a casa do meu pai. Sei que eu não tenho mais direito de ser chamado de filho depois do que eu fiz. E por que ele pensa isso? Ele diz, pai, já que o senhor não morre, me dá meu dinheiro. Para mim, se eu vivo ou morto, tanto faz. Ele desonrou o pai. Ele desonrou a família dele. Então, eu falo, pelo menos se eu for empregado, eu sei que lá eu vou ter comida. E quando o texto diz que esse filho, quando está indo, o pai olha de longe e diz, é meu filho. E corre, e abraça, e beija, e dá roupa nova, que deveria estar fedendo. Dá banho nesse menino, bota um anel, o anel da família de novo. Melhor sapato, melhor tênis. Sabe aquele tênis que você, adolescente, fica perturbando o pai para comprar lá? E o pai vai ver o preço, você tem de R$1.000, R$1.500. O pai fala assim, você está louco, menino? O pai deu um tênis bom para o filho. Filho, agora vamos comer um churrasco. Eu acho que esse pai devia ser membro da IBG. Que as coisas viravam festa, virava churrasco. Porque estava voltando para casa, e na casa do pai ele tem valor. Eu li uma ilustração, inclusive lá na CRN a gente falou dessa ilustração. Eu baixei o valor do carro, tá? Baixei o valor do carro. E um filho se formou, depois você pergunta para ele que ele vai te explicar. E o filho se formou, o pai feliz, ele tinha comprado já um carro antigo e falou, filho, esse carro agora é seu. Esse carro é para você aproveitar, trabalhar, enfim, esse carro é seu. Mas antes, filho, de você começar a desfrutar desse carro, eu queria te ensinar uma coisa. Pega esse carro e vai na concessionária e diga que eu quero vender o carro. E vejam quanto que eles vão pagar por esse carro para você. E ele foi lá, feliz, e falou, pai, a concessionária disseram para mim que esse carro vale R$3.000, porque é um carro antigo, não tem muito valor de mercado. Mas tudo bem, filho. Agora pega esse carro e leva numa loja de penhores. Veja quanto que eles vão pagar para você. E ele foi. E voltou, pai. A loja de penhores disse que no máximo uns R$2.000, é um carro antigo, já perdeu o valor. Joia, filho. Agora você pega esse carro e leva esse carro no clube de colecionadores. E veja o que acontece lá. Veja quanto que eles pagam. E voltou o filho, feliz da vida, dizendo, pai, o povo queria pagar mais de R$100.000 nesse carro. Porque esse carro era um Maverick GT V8, muito desejado por eles, com peças originais, pouco rodado. Quase o que eu vendi, pai, mas aí já que ele vale tanto, eu vou ficar com ele. E o pai olhou para ele e disse, filho, assim é na sua vida. Existem lugares que vão te dar pouco valor. Outros lugares vão te dar valor menor ainda, no teu trabalho, na sua vida. Mas existem locais que vão valorizar muito você. É aí que você precisa estar, é aí que você precisa apreciar em estar. Irmãos, na casa do Pai, a gente tem um privilégio de ser valorizado. Na casa do Pai a gente vale muito. Jesus morreu por você. E como a gente precisa fazer é anunciar a casa do Pai àqueles que carecem, aonde eles são valorizados, porque nesse mundo se paga muito pouco por eles. Se valoriza muito pouco as pessoas. Lá fora, você vale o status, você vale aquilo que tem. Na casa do Pai, você vale aquilo que você é. Filho e filha de Deus. Muita gente lá fora vai olhar para você e dizer, você
Você não é nada. Já ouviu isso? Eu já. Já ouvi isso audível e também de forma visível. Mas eu sei quanto eu custo. Eu sei quanto que eu estou valendo. Vale o sangue de Jesus derramado na cruz. E é isso que a gente precisa anunciar. Na casa do Pai a gente encontra proteção. Aquele filho perdeu a proteção na casa do Pai. Na casa do Pai a gente é valorizado, a gente come churrasco. Fora da casa do Pai, nem lavagem de porco a gente pode comer. Fora da casa do Pai a gente sofre. Na casa do Pai a gente é encontrado. Corre até a gente. Na casa do Pai a gente pode confessar pecados. Na casa do Pai a gente é abraçado, beijado. Antes daquele jovem terminar a confissão dele, o pai já tinha perdoado, já estava honrando o filho. Sabe, Deus tem prazer em nos perdoar e pressa em perdoar. Ele nos valoriza. E quando a gente entende isso, irmãos, na casa do Pai, a gente aprende a exercitar a misericórdia. Versos de 28 a 32, aquele pai, primeiro, o pai já é a própria demonstração da misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é justamente você não dar aquilo que a pessoa merece. Misericórdia é você perdoar, é a misericórdia divina. Ainda que a pessoa cometeu suas falhas, os seus pecados, mas você estende a mão. Muitas vezes a gente é irmão mais velho, consegue desenvolver a misericórdia. O irmão mais velho não conseguia ver a bênção de ter o irmão de novo, mas ele só olhava o que ele fez de ruim. O irmão mais velho é aquele que muitas vezes, aqueles irmãos que olham os fatos graves, mas não estendem a mão para dizer, vem cá, você errou mesmo. Mas vamos caminhar junto? Vamos consertar isso? Pode ser bênção na mão de Deus? Vamos voltar a caminhar com o Senhor. E na casa do Pai tem misericórdia. Na casa do Pai, a gente encontra disposição ao perdão. Outras pessoas que hoje estão fora da casa do Pai, fora da igreja, porque não encontraram misericórdia. Não encontraram perdão. Que igreja que queremos ser? A igreja que distribui misericórdia. A igreja que estende a mão. Mesmo quando a gente diz, nossa, que pecadão. Você sabe que não existe pecadinho nem pecadão, tudo é pecado. A gente senta com o pecador e diz, você pisou na bola feio. Mas vamos andar junto? Caminhar? Vamos melhorar? Pastor, se ele não quiser, aí é problema dele. Você vai orar. Vai falar, Deus, ele não está querendo. Mas não vai ser culpa minha. Eu quero caminhar com essa pessoa. Gálatas 6, de 1 a 3 diz, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando para ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se assim. Ou seja, não pecou. Você que é espiritual, você que busca a presença de Deus, caminhe com ele, caminhe com ela, ajude. O irmão mais velho se sentia melhor do que o outro que foi embora. Mas ele também estava errado. Porque ele estava murmurando, ele estava reclamando. E por isso o pai vai dizer, filho, você sempre esteve comigo. Tudo que eu tenho é seu. Você não precisa ser desse jeito. Quando alguém peca, a gente não tem que se sentir melhor, mas sim responsável para ajudar aquele que pecou a caminhar de novo na direção da cruz. Porque amanhã pode ser comigo. Pode ser eu que vou estar precisando dele. Lucas 15:32, encerrando, diz que, porém, é justo comemorarmos, pois ele é seu irmão. Estava morto e voltou a viver. Estava perdido.
achado. A igreja que ama, que queremos ser, uma igreja que vai atrás dos perdidos. É a igreja que vai atrás daqueles que não estão vivendo a misericórdia, porque estão afastados da casa do Pai. A parábola desse Pai amoroso é a parábola do amor ágape. E eu queria fazer um desafio com você. Você que realmente deseja ser a igreja que ama. A igreja que vai atrás daqueles que carecem do amor de Jesus. Queria que você olhasse para esses bancos que hoje estão vazios. Imaginasse aquele conhecido seu, que ainda não conhece Jesus, sentado nesse banco. Já imaginou se cada um de nós conseguir levar a mensagem das boas novas e da misericórdia a esse que nós vamos orar agora? Em breve a gente vai ter falta de bancos, falta de cadeiras. Então pense em alguém. Aquela pessoa que está afastada. Aquela que precisa do amor de Jesus. Orar. Pai, na casa do Pai, nós temos valor. Na casa do Pai, encontramos misericórdia. Por isso, Pai, queremos te pedir nesse momento, Senhor, traga aqueles que estão perdidos. Traga aqueles que estão afastados. Traga aqueles, ó Pai, que foram desviados. E em breve possamos ver cada cadeira dessa vazia preenchida por uma vida sedenta do Senhor. E sejamos a igreja que estende a mão e diz: vamos juntos caminhar. Vamos juntos para a casa do Pai. Ó Pai, não nos deixe cair no conformismo, como ele é perigoso o conformismo. É um lugar muito perigoso para se estar. Talvez, ó Deus, alguém nesse momento já está nesse lugar. Por isso, Pai, visite-o nesse momento. Para que não caia no erro do filho mais novo. Tentar viver uma aventura fora da casa do Pai. Porque, Senhor, no comodismo, saímos dos propósitos do Pai. E aí vamos sofrer as consequências, como esse jovem da parábola. Passou fome, passou necessidades. Porque na casa do Pai tinha fartura, mas foi viver a sua vida, a sua aventura. Por isso, Pai, visite agora os teus filhos e filhas. Precisam voltar para a casa do Pai, que como esse jovem, caiam em si e voltem o mais rápido possível. Ó Deus, queremos ser a igreja que ama. Queremos ser a igreja que exerce amor. Queremos ser a igreja, ó Deus, que é a expressão de Jesus Cristo aonde ela estiver. Leve-nos em paz, ó. Que tenhamos uma semana abençoadora debaixo da tua graça e na presença do Pai. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém.